Quantos aqui estão alegres na presença do Senhor? Quantos aqui estão alegres na presença do Senhor? Dê um brado de vitória! Aleluia! Com as palmas! Esse é o nosso som de festa. Não há mais lamento e tristeza. Da morte à vida traz brilho aos meus dias. É tempo de celebrar. Teus filhos retornam a casa. Se escreve uma história de graça. Não somos escravos, mas filhos amados. É tempo de celebrar. Declare! A jubilou e dança a liberdade em tua casa, celebração e alegria, pois hoje é um novo dia. A jubilou. Teus filhos retornam a casa, se escreve uma história de graça. Somos escravos, mas filhos amados. É tempo de celebrar. A jubilou e dança a liberdade em tua casa, celebração e alegria, pois hoje é um novo dia. A jubilou e dança a liberdade em tua casa, celebração e alegria, pois hoje é um novo dia. A jubilou. Aleluia. Vem, 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 ainda há lugar. Vem, 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 deixa Ele te amar. Vem, 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 este é o teu lar. É tempo de celebrar. Declare, vem, 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 ainda há lugar. Vem, 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 deixa Ele te amar. Vem, 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 esse é o teu lar. É tempo de celebrar. Vem, 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 ainda há lugar. Vem, 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 deixa Ele te amar. Vem, 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 esse é o teu lar. É tempo de celebrar. Vem, 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 ainda há lugar. Vem, 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 deixa Ele te amar. Vem, 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 esse é o teu lar. É tempo de celebrar. Celebra o Rei. Somos salvos pela graça. Temos muito a agradecer. Declare a jubilou. A jubilou e dança a liberdade em tua casa, celebração e alegria, pois hoje é um novo dia. A jubilou e dança a liberdade em tua casa, celebração e alegria, pois hoje é um novo dia. A jubilou. A jubilou. A jubilou. Glória a Deus. Aplauda mais forte o nome dele, Jesus. Sim, Jesus, nós agradecemos o teu nome aqui nesse lugar, Pai. Que a tua presença seja manifesta aqui, Jesus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado.
sou infiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, tu és santo, tu és santo. Vamos, vida plena, erga as suas mãos, declare: tu és santo, tu és santo. Nós declaramos neste lugar que não outro como tu, céus e terra te adoram. Oh, cantamos uma nova canção, adoramos ao Rei dos Reis. Se você puder, ergue as suas mãos e declare: teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Exaltamos ao poder, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos.
vez o teu povo clama, Santo, criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Teu povo, o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Sim, tu sempre serás. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Sim, tu sempre serás. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Aplaudir mais forte ao nome do Senhor nessa manhã. Aleluia, aleluia. Senhor, nós reconhecemos a Tua presença em nosso meio. Nós Te adoramos porque vivo Tu estás. Senhor, nós reconhecemos o preço que foi pago por nós e celebramos porque o Senhor veio. O Senhor não usurpou o ser igual a Deus, mas o Senhor em forma humilde veio e se tornou como um de nós. O Senhor nasceu, o Senhor viveu nessa terra e o Senhor cumpriu o seu propósito de nos salvar para Ti. Nós honramos o nome de Jesus nessa manhã. Nós celebramos o verdadeiro Natal. Nós celebramos a vida. Nós celebramos o Cordeiro de Deus. Nós declaramos, Senhor, que Tu és adorado e entronizado em todas as nações da terra, como os céus também Te reconhecem. Tu és digno de receber adoração. Tu és digno da nossa reverência. Tu és digno, Senhor, do nosso louvor. Jesus, nós declaramos o nosso amor por Ti nessa manhã e Te agradecemos pela Tua bondade. Te agradecemos pela Tua graça liberada sobre as nossas vidas. O Deus que tem nos sustentado ano após ano. O Deus que tem nos guiado de estação em estação ao Messias, ao Yeshua HaMashiach, aquele que é digno de todo louvor. Nós celebramos o Teu nome, Te damos adoração e declaramos, Senhor, que Tu és aquele que reina sobre a nossa vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Mais uma vez você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Muito bem, bom dia, você pode se assentar. Bom dia, vida plena. Que tempo maravilhoso de celebração ao nosso Senhor nesse dia tão especial. E antes de compartilhar um texto com vocês, gostaria de reconhecer quantos nos visitam hoje aqui pela primeira vez. Você que está aí, levanta sua mão só para a gente te dar. Seja bem-vindo, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós temos um presente especial para você. Você pode escanear esse QR Code e você vai receber ali um livreto nosso com um devocional bem especial para você estar se conectando mais com Deus. Talvez você já está vindo aqui algumas semanas e ainda não fez isso, você pode também estar fazendo. Se não conseguir aqui, você pode falar com a nossa equipe de recepção, eles vão te orientar, te ajudar, mas responda ali nosso questionário e isso vai te ajudar a se conectar mais com a igreja, a receber mais, participar de um dos nossos GCs no próximo ano, que eu tenho certeza, Deus tem algo especial para a sua vida. Também quero aproveitar esse momento para te fazer um convite mega especial para o nosso culto da virada. Vai ser um tempo poderoso, de um derramar de Deus. Eu inclusive te indico
chegue um pouquinho antes para você conseguir um lugar. Esse é um culto que geralmente lota aqui, lota mezanino. Nós teremos um espaço aqui no templo, na parte de baixo, também para o pessoal assistir pelo telão, quem chegar mais tarde, porque nós teremos um limite de pessoas aqui, mas eu tenho certeza, Deus tem uma porção preparada para você e para a sua casa, amém? Eu quero compartilhar com você um texto que está em Filipenses 2, versos 6 e 7. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Eu acho lindo esse texto onde Paulo, ele está mostrando o senhorio de Jesus, mas também aquilo que ele fez por nós. Sendo igual a Deus, ele esvaziou-se disso. Ele tirou a sua coroa, ele decide então se tornar homem igual a nós, passar pelos mesmos desafios nessa terra, mas ele foi a oferta viva pelos nossos pecados. Se Jesus não tivesse vindo e se entregue por nós, o que seria da nossa vida? Nós estávamos condenados à morte eterna. Mas essa oferta, Jesus não reteve nada, Deus não reteve nada. Jesus, na verdade, se prontifica: eu vou, eu me entrego, eu dou tudo o que for necessário para resgatar cada coração e cada vida. Às vezes, no momento de oferta, ou até de devolver os nossos dízimos, nós temos às vezes aquelas restrições, pensamos: será? Puxa, eu vou entregar menos. Será que se Deus tivesse pensado, eu não vou entregar tudo? Não, Ele nos considerou merecedores, mesmo a gente não sendo nada, Deus nos considerou merecedores, e Ele foi o que? Generoso. Ele entregou o que Ele tinha de melhor, Ele entregou seu Filho pela nossa vida. Nenhum de nós teria coragem de entregar um filho por outro, mas Deus fez isso. Deus entregou Jesus pela nossa vida. Você sabe, quando nós olhamos sobre uma oferta maior, não existe, não há como mensurar aquilo que Deus fez, mas nós podemos ser gratos. E uma das maneiras de expressar a nossa gratidão é através das nossas ofertas e dízimos, é através da nossa fidelidade ao Senhor. É quando nós dizemos: Senhor, eu sou tão grato por aquilo, que eu quero te honrar. Eu sou grato pelo teu sacrifício, sou grato pelo teu amor, pela tua bondade, e por tudo que o Senhor já fez e continua fazendo na minha vida, que eu quero te honrar com tudo que eu tenho. E esse é um dia que você tem a oportunidade de fazer isso. É um dos momentos onde, na maioria dos aniversários que a gente vai, a gente quer honrar o aniversariante, né? Ainda que a gente diga assim: não é comprovado que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e não precisa você se escandalizar, né? Esses dias nós falamos isso no nosso GC, e um discípulo meu, ele falou assim: eu não acredito, já acabaram com o coelhinho da Páscoa, e agora, né, Jesus não nasceu no dia 25. Mas nós comemoramos, porque é importante comemorar, é importante celebrar, e é importante dizer: o meu Redentor vive, Ele nasceu, Ele é poderoso, e eu quero honrar a vida do meu Senhor. Amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor. Como igreja, Pai, nós Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus, por essa entrega tão gloriosa e poderosa. Senhor, o Senhor se esvaziou de tudo para nos dar tudo. Nós somos tão gratos, e não há como, Senhor, não Te honrar nesse dia. Não há como, Senhor, não posicionar o nosso coração em adoração. Queremos Te honrar, Pai, e Te adorar com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, dizendo: Deus, obrigado, nós somos gratos
por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que continua fazendo em nossas vidas. Amém. Você pode fazer isso de forma presencial com o nosso pessoal, com a nossa equipe aqui, ou de maneira online. Aqui tem o Pix, o QR Code, ou as máquinas de cartão lá atrás e na lateral, enquanto adoramos o Senhor. Noite feliz, noite feliz. Ah, Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz. Eis no ar, vem cantar aos pastores e aos anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus e de Jesus Salvador, e de Jesus Salvador, e de Jesus Salvador, e de Jesus Salvador. Salvador. Nesta noite, comemoramos algo que vai além da compreensão humana. Há mais de 2000 anos atrás, em uma simples manjedoura, em Belém, o Criador do Universo optou por vir ao mundo como um bebê delicado. Mas o que Maria estava pensando naquela noite? Uma jovem com um bebê chorando nos braços, que precisava ser acalmado para dormir. Porém, ele tinha conhecimento de algo que ninguém mais sabia. Um dia, aquelas mãozinhas pequenas iriam abrir os olhos dos cegos. Um dia, aqueles lábios pronunciariam palavras capazes de transformar o mundo. Um dia, aquele coração que pulsava contra o seu seria atravessado pelo amor. Maria estava ciente, o anjo havia confirmado. Porém, será que ela entendia completamente naquela época? Existem perguntas que apenas uma mãe é capaz de fazer. E existem segredos que apenas um coração é capaz de guardar. E naquela noite santa, Maria manteve todas essas coisas em seu coração, refletindo sobre elas. Maria, tu sabias? Maria, tu sabes que o teu bebê andaria sobre as águas. Será que tu sabes que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu meio
Tu sabias que o teu bebê a tempestade acalmaria. Tu sabias que o teu menino viria nos redimir, e a criança que tu deste à luz viria nos resgatar. Será que tu sabias? Os cegos verão, surdos ouvirão, os mortos viverão, e até os mudos cantarão louvores ao Cordeiro. Ao Senhor, sabias, Maria, tu sabias, Maria, tu sabias que o teu bebê criou os céus e a terra. Tu sabias que teu filho governará as nações. Tu sabias que o teu filho era o Cordeiro Santo de Deus, e a criança em teus braços era o grande eu sou. Como você transmite a notícia mais importante de todas? Deus designou pastores. Enquanto o mundo dormia, pessoas comuns tomavam conta das ovelhas. Aqueles homens correram, acharam exatamente o que o anjo havia anunciado: um bebê numa manjedoura. E eles não conseguiram se calar. Começaram a contar para todo mundo, porque o Natal trata-se de uma notícia, a melhor notícia. Deus continua conosco. Ele chegou, Emanuel, Deus entre nós. Hoje somos como pastores, e a questão é: como lidaremos com essa notícia? Devemos guardar para nós mesmos? Ou partiremos cantando, festejando, proclamando? Nasceu o Salvador, e isso muda tudo. No primeiro Natal, um anjo anunciou a uns pobres pastores nos campos, chamou das ovelhas olhar para o céu contemplar boas novas na noite ouvirão soar. Natal, Natal,
uma estrela no leste, o Messias mostrar. É chegado o bebê que haveria de vir, uma luz para um mundo que não terá fim. Natal, 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 nasceu o Rei de Israel. Natal. Natal, 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 nasceu o Rei de Israel. Há momentos que dividem o tempo, antes e depois. Aquela noite em Belém foi um desses momentos. Mas a história daquele bebê não terminou em palha. Ela nos leva a outra madeira. Jesus cresceu sabendo o que o esperava. E na cruz o Rei fez o impensável. Estendeu seus braços, não em derrota, mas em entrega absoluta. Está consumado. O véu se rasgou, o caminho se abriu, mas a morte não conseguiu retê-lo. No terceiro dia, ele ressuscitou. E agora ele reina como um rei que conquistou a morte. E diante dele, não há outra resposta, senão dobrar os joelhos. Ó noite santa, a noite em que Cristo nasceu, a noite que mudou tudo, a noite cujo impacto ainda ecoa em cada coração que se rende a Ele. Noite santa de estrelas brilhantes, o Salvador nessa noite nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. O mundo vive
sobre nós a escravidão que nos trouxe o pecado, Ele esmagou com um grito de dor. Se rendam, pois, a doce melodia e todo ser adore, pois é Rei Cristo Senhor, o grande, eterno poder e glória para sempre. Proclamarei seu poder e glória para sempre. Quando Jesus nasceu, poucos vieram. Pastores simples, magos do Oriente, gente que estava procurando, gente que reconheceu que algo novo havia começado. E hoje o convite continua. Vinde, venham ver, venham conhecer o Rei que nasceu numa manjedoura e conquistou o universo. Mas o convite não vem sozinho. Vinde e cantai. Celebrem. Jesus não está mais numa manjedoura, não está mais na cruz. Ele vive, Ele reina e um dia Ele voltará. E quando voltar, toda a história encontrará o seu final. Então nesta noite o convite é para você.
Vinde, venha com suas dúvidas, suas feridas, suas esperanças. Venha a este Jesus que nasceu para estar perto de você. Vinde, adoremos. O Rei nasceu, o Rei venceu e o Rei voltará. Aleluia. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor, se coloque de pé. Nós cremos que o Senhor é Rei dos reis, soberano sobre todos. Se você crê nessa verdade, vem com as palmas. Nós celebramos a tua volta. Vinde, cantai, o Salvador nasceu, o Rei Jesus. Que os corações lhe deem lugar. Ó terra e céus, cantai. Ó terra e céus, cantai. Ó terra e céus, ao Rei cantai. Rei sobre todos é o Senhor. Nações irão cantar da tua glória e amor. Maravilhoso amor, maravilhoso amor do Deus maravilhoso. Alegria do Senhor, alegria do Senhor é minha força. Declare isso. Alegria do Senhor, alegria do Senhor é minha força. Oh, minha alma louve a Deus, tudo em mim declara aos céus. Alegria do Senhor, alegria do Senhor é minha força. Oh, oh, oh. Alegria. Que ela suba como um rio, transbordando, Santo Espírito, que se derrame sem limites, transbordando, Santo Espírito, que ela suba, que ela suba como um rio, transbordando, Santo Espírito, que se derrame sem limites, transbordando, Santo Espírito. Quem sobre todos é o Senhor. Nações irão cantar da tua glória e amor. Maravilhoso amor, declare isso. Maravilhoso amor do Deus maravilhoso amor. Aleluia! O que seria melhor que isso? O que seria melhor que isso? A alegria do Senhor, a alegria do Senhor, se alegre com Ele. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é minha força. Oh, minha alma louve a
Oh, minha alma, louve a Deus, tudo em mim declara aos céus. Oh, minha alma, louve a Deus, tudo em mim declara aos céus. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é minha força. Aleluia! Dê um aplauso mais forte a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Pode se assentar, vida plena. Diga comigo: a alegria do Senhor é minha força. Diga mais uma vez: a alegria do Senhor é minha força. Hoje nós vimos em forma de canção uma linda história. A história do nascimento do grande rei. A história cantada da eternidade presenteando a terra com a esperança. É interessante que quando nós olhamos para toda a história de Cristo, não tem como a gente não perceber como a terra foi transformada e mudada através desse grande movimento dos céus. Ao entender o propósito de Deus para a humanidade, não tem como não colocar os nossos olhos na manjedoura. Não tem como a gente não voltar àquela noite em Belém, quando Maria e José, ao encontrarem todas as hospedarias cheias, quando eles pensaram, se o anjo disse certo que nós estaríamos gerando, ou Maria estaria gerando o Salvador, por que nenhum hospedaria para esse menino nascer? Se o anjo estava certo e o céu tinha dito que ela seria a mãe do Salvador, por que nenhum lugar adequado com o mínimo de estrutura para o menino nascer? Mas eles não reclamaram, eles só continuaram procurando, até que o que sobrou foi não uma hospedaria, mas uma manjedoura. Ali onde os animais faziam as suas refeições, um lugar não muito limpo, e certamente tiveram que limpar o espaço. Nós ouvimos as canções dizendo: naquela noite o menino nasceu. Aquele menino é colocado nos braços de Maria e também de José. Nós vemos toda a história desse menino crescendo e depois sendo uma criança aparentemente tão normal, estando com seus pais, indo cultuar, indo para Jerusalém, cumprir aquilo que todo judeu e todo israelita fazia, e ia adorar em Jerusalém. Até que aos 12 anos Jesus se perde, ou Maria perde Jesus, quando na verdade ele fica entre os mestres da lei, falando das grandezas do Pai. E depois Jesus aparece novamente na hora do batismo e também no primeiro milagre. E da história que nós temos pregado por tantos anos, culmina na cruz do Calvário. Da manjedoura à cruz do Calvário. Mas hoje eu quero conduzir vocês a um lugar antes disso. Antes do nascimento, antes da manjedoura, antes do bebê sendo gerado no ventre de Maria. No movimento eterno de Deus. E os anjos cantam isso. E nós celebramos e cantamos tanto isso hoje. E eu quero que você vá comigo para Lucas, capítulo 2, versículo 13 em diante, que diz assim:
De repente, apareceu um anjo, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Eu vou usar a NVI, eles estão usando a NVI. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo. E todos eles, louvando a Deus, diziam: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. É interessante que antes de haver luzes, antes de haver qualquer árvore de Natal, o simbolismo de tudo isso, antes de tudo isso, um cântico começou na eternidade. Um cântico começou com as hostes celestiais, com os anjos, querubins, e todos eles adoraram. O primeiro coral não nasceu na terra. O primeiro coral falando sobre o advento, falando sobre a eternidade, falando sobre o Cristo vivo, não nasceu na terra. Foi um coral celestial. E há tanta verdade, graça, teologia naquilo que se declara nessa canção. Spurgeon, quando pregou aos 21 anos o seu primeiro sermão, ele pregou sobre o grande coral que importa. O pregador, ou o príncipe dos pregadores, olhou para esse momento, e eu estava lendo sobre a primeira mensagem de Spurgeon, que se tornou tão importante para a teologia. Ele estava falando sobre a importância de nós entendermos o que o céu entendeu com o advento de Jesus. E eu vou então usar alguns dos valores e princípios que Spurgeon usou no seu primeiro sermão sobre o Natal. Ainda que a gente olhe para tudo isso, e hoje eu fiquei impressionado desde daquela criança cantando Noite Feliz. Eu fiquei pensando, uau, o futuro dessa igreja está garantido. Nós vimos as crianças, nós vimos o Pietro, um adolescente, com a Nath, uma jovem. Nós vimos a Ingrid, uma senhora, cantando com a sua filha, com a Amy. Eu fiquei pensando as gerações cantando, as gerações adorando o Senhor. E cada vez que eles iam subindo algumas notas, eu ficava pensando, meu Deus, agora eles vão desafinar, agora, porque essa altura, e de repente, eles brilharam aqui, porque eles realmente estavam preparados, e Deus deu talentos a eles. Mas não tem a ver com a afinação do homem. Sabe o que isso nos ensina quando nós olhamos para esse primeiro coral? Que na verdade tudo aquilo que Deus nos chamou para entender o Natal não nasceu de todo esse consumismo, de todo esse movimento em que você está num desespero. Algumas pessoas chegam a ficar num estado de agitação, porque eles têm que procurar presentes para todos e saber que um não vai gostar, o outro não vai gostar, e você pensa, meu Deus do céu, só me dá encrenca, é só rolo o Natal. E quando chega depois disso ainda, tem aquela confusão familiar na noite ou no almoço de Natal, que você já está preparado emocionalmente para ser um crente que não vai entrar em rolo, que não vai entrar em confusão. E você diz, Senhor, se o Natal é para ti, me ajuda, me dá graça, porque se o Senhor me der força eu mato. Mas o movimento de Deus para tudo isso não teve a ver com isso que nós fazemos hoje. Nós tornamos a comemoração do nascimento de Jesus essa festa. Na verdade, o nascimento de Jesus é para ser lembrado e comemorado de uma outra maneira. Por isso os anjos cantaram. Por isso a afinação do céu, por isso toda a estrutura do céu se aponta para esse momento. O céu cantou. E o que o céu cantou? O céu cantou glória a Deus nas alturas.
Foi a primeira coisa que o céu declarou quando teve a notícia de que Deus iria enviar o seu Filho na terra. Glória a Deus nas alturas. Quando os anjos ficaram sabendo, Deus vai tocar a terra, Deus vai descer. Quando os anjos souberam, a notícia foi dada, foi proclamado no céu: Jesus vai para a terra, é Emanuel, é Deus com a terra. Ele vai estar lá. Os anjos começaram a declarar glória a Deus nas alturas, porque tudo que os anjos queriam era Deus tocando a terra, a esperança da humanidade. Não existe nada mais poderoso no nascimento do que Deus ser honrado, do que Deus ser glorificado. Por quê? Porque o nascimento tem a ver com o desejo de Deus em tocar o homem, em se aproximar do homem, em curar o homem, libertar o homem, salvar o homem, transformar o homem. E é por isso que os céus começaram a dizer glória a Deus nas alturas. Não foi uma simples canção, não foi um ritmo que um melhor coral poderia reproduzir, não. Foi um propósito cantado. Foi a música mais perfeita, porque os anjos entenderam que Deus agora desceria à terra. E eles começaram a declarar: só o Senhor, para receber honra, louvores, domínio, autoridade. Nós reconhecemos toda a glória seja dada ao Senhor, porque o Senhor vai fazer algo incrível na terra. Os anjos declararam o que para nós precisa ser motivo de declaração. Se a gente entender bem o que aconteceu antes do nascimento, os céus estavam cantando a nosso respeito. Glória a Deus, porque Deus vai descer. Irmãos, e nascimento, ainda que a gente esteja todo agitado com todas as questões do Natal e com todas as questões que estão por vir, o Natal tem uma dicotomia que acontece. Algumas pessoas estão tão felizes, e talvez para alguns a melhor época do ano. Eu conheço pessoas que a melhor época do ano é o Natal. Eles ficam tão felizes, eles decoram a casa, eles estão super animados com aquele momento. E eu conheço pessoas que quando começa o Natal, começa a bater uma tristeza. Parece que um sentimento melancólico começa a vir. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós aprendermos o que significa o nascimento, se nós aprendermos que Deus foi glorificado nas alturas porque Ele desceu e os anjos reconheceram isso, nós poderíamos dizer hoje: glória a Deus. Diga comigo: glória a Deus. E o que é interessante é que os anjos não cantaram sobre Maria. Os anjos não cantaram sobre os pastores. Os anjos não cantaram sobre a manjedoura. Os anjos não cantaram sobre a estrela de Belém. Os anjos falaram: glória a Deus. Glória a Deus. E esse Natal, tudo que nós podemos dizer: glória a Deus, porque Deus se fez carne e habitou entre nós e nos deu esperança. A glória de Deus, ela não diminui, ela se revela. Quando envia um menino ao nascer do ventre de uma moça, Deus diminuiu-se ao se tornar um bebê? Não. Por isso os anjos cantaram: glória a Deus, porque agora a glória foi revelada. E esse menino vai se tornar o rei de todas as nações. Não era apenas um bebê,
era a glória revelada. Por isso os anjos tiveram coragem de cantar. O que Deus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo para mim e para você: a minha glória não é distante de você. A minha glória é alcançável, a minha glória pode ser tocada, a minha glória está próxima. É Deus presente. Natal é Deus presente. A segunda coisa que os anjos cantam: paz na terra aos homens. Glória a Deus nas alturas, mas agora paz na terra aos homens. E essa paz que eles estavam cantando não é ausência de guerra, mas é reconciliação com Deus. Porque o homem que não se reconciliou com Deus vive em guerra. Ele vive com ausência de paz. O homem que não é reconciliado com Deus, qualquer coisa deixa ele num estado de nervos. Um homem que não é reconciliado com Deus, quando passa por uma batalha, por uma luta, ele desestabiliza, ele se irrita, ele não consegue ter equilíbrio. Por isso os anjos estavam cantando glória a Deus nas alturas, mas agora os homens terão paz, porque haverá reconciliação. Eles estavam afastados de Deus, mas agora Cristo, o menino que nasceu, se tornará um rei, irá para a cruz. Todo o propósito já estava dito pela eternidade. Irá para a cruz, vai ressuscitar e um dia voltará, mas todo aquele que entregar sua vida a Ele terá paz com Deus. Eu não sei como que está o seu momento em que você está vivendo agora, mas se você olhar para essa realidade espiritual, você também vai ouvir a canção do céu: paz aos homens na terra. Porque Jesus veio, um menino vos nasceu. Sabe o que a manjedoura está anunciando? Que a distância, ela foi vencida. O que o anúncio do Natal está dizendo é que tudo aquilo que te separava de Deus não te separa mais. O céu veio à terra e trouxe paz à terra. O Natal está dizendo: o céu não está mais fechado. Deus decidiu descer. A culpa não precisa mais estar sobre nós, porque Deus enviou o seu Filho. O coração do homem não precisa mais viver em tormenta. Por quê? Porque Deus acalmou a tempestade. É isso que o Natal quer dizer. Aonde Cristo alegra a nossa vida é quando nós sabemos: o céu desceu. Sabe aquela paz que é prometida? Ela está em Cristo e ela já foi entregue para você. Você tem acesso a essa paz. Irmãos, por isso que a primeira coisa do Natal é dizer glória a Deus, porque desceu. A segunda coisa do Natal é poder dizer: Senhor, paz na terra. Todo medo, toda culpa, todo tormento, toda tempestade, Senhor, tudo que me afastava de Deus, em Cristo foi reconciliado. Eu tenho paz para com Deus. Mas os anjos também cantaram: aos quais Ele concede o seu favor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Sabe o que é bonito do Natal, gente? É que ele revela realmente algo que é escandaloso. O que é mais bonito do Natal é que o céu manda um bebê que vai virar rei. Quando nós olhamos para um bebê e nós acreditamos que você está segurando provavelmente o futuro presidente da república. Quando você olha para a mãozinha de um bebê e você pensa: eu estou segurando nas mãos
de um homem que vai assinar a Constituição, a mudança da Constituição de uma nação. Quando você toca os dedos de um bebê e você pensa, esses dedos vão fazer cirurgias tão profundas. Quando que você passa a mão na cabeça de um bebê e você pensa, esse bebê vai ser o criador de novas vacinas que vão mudar a realidade de todas as nações. Quando você passa a mão na face de um bebê e você pensa que aquela face vai ser uma das faces mais vistas de todas as nações, porque vai fazer mudanças globais, políticas. Quando você pega no pé de um bebê e você pensa que aqueles pés vão para as nações anunciar grandes milagres e o evangelho, os pés que anunciam as boas novas. Quando você vai estar dando banho no bebê e você diz, daqui a pouco ele vai crescer, vai se tornar um pai, uma mãe, vai construir sua própria família. Quando alguém recebe uma criança, recebe favor do Senhor. Quando a gente tem um bebê em casa, a gente recebe bondade de Deus. E aqui, nós olhamos para o favor que escolheu as pessoas. E não porque eles mereciam, mas porque é graça. Por isso a gente olha para um bebê e a gente diz, Senhor, é muito mais do que eu mereço. É graça de Deus. E é por isso que os anjos cantam, porque Ele é bom. Senhor, porque Tu és digno. E Deus não veio apenas para observar a humanidade, Deus veio para salvar a humanidade. É por isso que os anjos dizem, aos homens de boa vontade, o favor do Senhor estará sobre eles. Porque Deus vem para resgatar o homem, mesmo quando o homem não merece. Por isso que Natal não é sobre o potencial humano, mas sobre a grandeza de um Deus que dá para nós a graça de nos lembrarmos que além dele nos dá favor da salvação, Ele olha para nós, Ele diz, suas mãos, seus pés, sua mente, tudo que eu criei você, eu vou te dar favor para andar segundo a minha vontade. E a minha declaração sobre a sua vida é, valorize as pessoas nesse Natal, dê favor para elas. Não seja uma pessoa que critica as falhas, mas entrega a favor do Senhor. Porque certamente é isso que Deus fez com você até agora. Ele deu favor para você. Ele deu graça para você. Sabe aquele bebê? Ele se tornou um rei. Aquele bebê na manjedoura, indefeso, se tornou um rei cheio de autoridade, que é capaz de tirar as chaves da morte lá do inferno e dizer, onde está a sua força, ó morte? Um rei poderoso. O berço poderia diminuir a grandeza desse rei, a manjedoura poderia diminuir a grandeza desse rei, mas pelo contrário, nos ensinou que também precisamos ser humildes, que a nossa grandeza não está naquilo que temos, mas naquilo que decidimos nos tornar. E Jesus fez isso, saiu da sua glória e cumpriu a vontade do Pai, se tornando como nós, admirável. E hoje Ele pode governar o universo, mas também governar o nosso mundo, governar nossa história. E se eu posso dar uma palavra de Natal para você, talvez você seja a pessoa que está muito feliz, dizendo melhor ano, que delícia essas músicas. Mas alguns de vocês talvez estejam debaixo de grande tormenta,
falta de paz. E para todos nós a mensagem é a mesma: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer entregar seu favor. E hoje nós podemos dizer: Senhor, eis-me aqui, entrega seu favor na minha casa, entrega seu favor na minha história. Certamente esse Natal sobre a sua vida será um Natal de paz, porque a alegria do Senhor é a sua, a alegria do Senhor é a sua, a alegria do Senhor é a sua. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, a vida plena, aqueles a quem Deus quer derramar o seu favor, em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé. Vou pedir para a equipe de louvor vir e o cântico ainda ecoa, o coral ainda canta, a verdade eterna ainda se anuncia. Nós ainda podemos acreditar, nós ainda temos condições de confiar que o nosso Deus tem toda a glória, porque Ele decidiu vir à terra. E por isso somos gratos. Porque o que nos faltava paz, Ele nos reconciliou com Deus. E mesmo sem merecer, Ele nos deu o favor que nos faz caminhar. Então hoje nós podemos dizer: glória a Deus nas alturas, paz sobre a minha vida, Senhor. E que eu possa ter favor do Senhor, porque na manjedoura começou uma nova história. O céu desceu. E isso é paz para o coração. Então feche seus olhos. Se lhe falta paz, receba a paz que vem do alto agora. Se você está longe de Deus, se reconcilie, porque o céu já desceu. Se o teu pecado está te fazendo se afastar do favor do Senhor, volte para Deus, retorne para Ele. E se você está sentindo: Senhor, eu preciso do teu favor, peça a Ele nessa manhã. Tem graça de Deus para a sua vida, tem graça do Senhor para a sua história. Só você pode orar ao Deus que desceu, ao menino que é rei, ao bebê que é rei. Você pode orar ao Senhor pedindo o que você precisa. Afinal, o céu desceu. O céu desceu. Ore ao Senhor. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Paz. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor, a Cristo toda a glória, a Cristo toda a glória, a Cristo toda a glória, ao nosso Senhor, a Cristo Pode declarar isso. toda Declare isso, a Cristo toda a glória. a Cristo toda a glória, a Cristo toda a glória, ao nosso Senhor. Ó vinde, adoremos. Ó vinde,
Aos homens a quem Ele quer favorecer, e nós recebemos esse Natal como um presente do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Um Feliz Natal, que você seja abençoado nesse tempo com a sua família. Aproveitem o máximo que vocês podem para ter favor do Senhor e graça diante dos homens. Um Feliz Natal, Deus abençoe.